O Santos foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem brasileira. Aliás, o Santos foi o time mais prejudicado na Série A do Campeonato Brasileiro. Há prejuízos desde a primeira rodada contra o Fluminense, contra o Ceará, contra o Inter, agora contra o Flamengo, contra o Coritiba pela Copa do Brasil, num outro torneio. O Santos muito prejudicado. Hoje o Santos poderia ter 10 pontos a mais, 10 a mais na pontuação da tabela do Campeonato Brasileiro. O pênalti que o senhor André Luiz Freitas Castro, goiano, não deu no Maracanã foi uma vergonha. É um escândalo. Por quê? Primeiro que é um pênalti fácil de marcar. Não há dúvidas ali. Não há interpretação. Não há lance duvidoso. Né? Foi um passapé do Mateuzinho no Camacho. Pênalti. Pênalti de concurso de arbitragem. É só pegar e apitar. Aí tá. Ah, mas ele não viu, estava encoberto por uma coisa ou outra. Ok, acontece. E o cara do VAR? Adriano Milkvix. Não falou nada. O áudio tem que ser divulgado pela CBF urgentemente. Urgentemente. E os dois já foram afastados pela comissão de arbitragem. Só que esse tipo de afastamento, tu só muda o nome lá. O texto está pronto pelo Wilson Luiz Seneme. E aí tu muda o nome. Os caras vão passar pelo programa de reciclagem da arbitragem. Ah, tem a dó, né? E os pontos que o Santos perdeu? Como é que fica? Porque, primeiro que o Flamengo não tem nada a ver com isso. Tem muita gente relacionando as minhas críticas e os flamenguistas estão pegando para eles. Ah, por que não falou do pênalti do Bauerman do Cebolinha? Primeiro que não foi pênalti. Para mim não foi pênalti, mas respeito. Ponto. Não tem nada a ver o Flamengo com isso. Eu nem estou citando o Flamengo, em nenhum momento. Só que é o seguinte, o Flamengo foi lá e fez o gol com o Pedro. Não tem nada a ver com isso. O Flamengo foi lá e cumpriu a sua parte. A arbitragem tinha que ter anulado o gol do Pedro e marcado o pênalti. E aí o jogo poderia mudar, com o Santos largando na frente ou não. O goleiro poderia pegar, o goleiro do Flamengo. Então assim, ó, tem uma série de coisas que o jogo foi modificado. E outra coisa, se o Santos largasse na frente com um gol de pênalti, o Flamengo teria todo o tempo do mundo para virar o jogo. E até mais time, ganhou o jogo por 3-2. Mas a questão é a seguinte, é como a arbitragem é péssima nesse momento no futebol brasileiro. Não ver um pênalti desse, se não viu no campo e não ver na cabine, é um escândalo. É uma vergonha. E a CBF assumiu toda essa nossa crítica, afastando os dois árbitros. Só que notinha, né, programa de reciclagem, isso não adianta mais, porque chegou num ponto de erros, né, numa falta de critério tremendo em vários jogos, em várias oportunidades. Eu até sugeri que o Santos não deveria voltar para o segundo tempo, porque aí pelo menos você toma uma atitude. Você perde de 0-3, perdeu de 2-3, se perde de 0-3, perde, né, mas marca a sua posição. É um protesto gigantesco e acho que isso poderia ter uma repercussão muito forte também, como exemplo para os outros times prejudicados. O que não dá mais é a arbitragem ser tão ruim como está. E o Seneme, que foi um bom árbitro e que era um cara que estava toda hora à disposição da imprensa, hoje ele é secreto, fica só no gabinete, no ar-condicionado, dando notinha oficial e sendo apoiado ainda pelo presidente Edinaldo Rodrigues, que ninguém sabe quem é e que também assiste a rodada lavando as mãos. A CBF realmente ela se atrapalha e ela sabota o próprio campeonato que organiza muitas vezes. Mas o Santos foi o maior prejudicado no ano no futebol brasileiro. E esse foi o maior pênalti do ano não marcado a favor do Santos. E se fosse a favor de outro time também, estaríamos aqui falando, independentemente de estado também. O que não dá é para passar um tipo de lance desse num jogo grande de competição oficial organizada pela CBF. Isso não pode passar e o Santos se manifestou através de nota oficial, de carta aberta, tudo isso é verdade. Mas poderia ter tirado o time de campo no intervalo, não ter voltado para o segundo tempo como uma forma de protesto. A CBF, ela governa só para ela tem que governar para o futebol brasileiro.